Senhoras e senhores, estamos de volta, hein? Hoje aqui com uma presença especial em nossos estúdios. Esse que é o Pod da Prefis, o podcast oficial e institucional da Prefeitura de São Sebastião. Ao meu lado, ela mesma, Mara Cirino, a repórter que mais amassou o barro nessa cidade, que conhece todos os rincões dessa cidade. E hoje, Mara, temos aqui um convidado especial em nossos estúdios, né? O prefeito Felipe Augusto já passou e agora vou deixar para que você anuncie o nosso convidado especial. Um prazer novamente estar ao seu lado, Mara. Exatamente, Rafa. A todos que estão nos acompanhando, um episódio muito especial para o nosso Pod da Prefis, pois temos hoje a presença do nosso vice-prefeito, Reinaldinho Moreira, que vem bater um papo muito gostoso, um papo muito especial com a gente, contando um pouco, né, do trabalho que tem sido feito, desenvolvido aqui na cidade, trabalho que fez frente à Secretaria de Saúde, que foi, acho que, uma coisa muito importante. A gente está vendo uns resultados maravilhosos, não nós vendo, mas as pessoas passando e comentando. E eu acho que isso é muito importante e mostra o quão São Sebastião é querida e com São Sebastião é bem acolhida aqui com relação a serviços públicos. É verdade. Então, seja bem-vindo, vice-prefeito, Reinaldinho, a nossa bancada, humilde bancada aqui. Bonita. Para bater um papo gostoso aqui com o pessoal que está nos acompanhando aqui pela rede da Pod da Prefis. É isso mesmo, Reinaldo. Antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui. Já pedir para que você possa iniciar, não a sua apresentação, pois muita gente já te conhece, mas se você pudesse falar um pouco da sua trajetória, o que te fez chegar até aqui e o porquê, né, ser político numa cidade onde seus pais são daqui, a sua família é daqui, tem já uma história, poderia ter virado empresário, poderia ter estudado, você que também tem por formação fisioterapeuta. Por que a carreira política e o porquê, né, de estar aqui hoje trabalhando em prol da sociedade sebastianense? Seja muito bem-vindo. Bom, olá, Mari e Rafael. Não vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horário vai passar, né? Mas agradecer o convite, realmente ficou muito bonito aqui, eu não conhecia. Então acho que o que vocês estão fazendo é um pouco do que a modernidade vem trazendo em todos os aspectos da gestão pública, que além de a gente fazer, nós temos que demonstrar o que estamos fazendo com transparência e abrir esse canal de debate, né? Eu fico feliz de que a gente tenha feito esse podcast da prefeitura, tantos podcasts por aí que tem dado muita pauta positiva, levantado assuntos bastante relevantes no meio da sociedade. E aqui espero que a gente possa ter um momento de bastante contribuição, de troca de experiência e principalmente falar dos legados que nós temos deixado enquanto gestão pública. Rafa, eu sempre me dediquei pelo coletivo. Quando fui fazer faculdade, no meu terceiro ano de faculdade, eu já virei responsável e membro do diretório acadêmico da faculdade. Ali tinha quase 16 mil alunos sendo representados. Eu gostava desse momento de lidar pelo coletivo, de lidar com as pessoas ali então universitários, de negociar com a reitoria alguns benefícios para os cursos, né, para os diretórios acadêmicos segmentados de cada curso. E foi um momento muito importante. E no meio da faculdade, uma história interessante, eu acabei que não estava me identificando muito com a questão de clinicar dentro de algumas áreas, que você vai passando como se fosse uma espécie de residência dentro da fisioterapia, né? Então você vai passando por várias áreas e depois de opção deve ser próxima de, 10, 15 áreas que você vai passando mês a mês. E depois de eu passar por duas áreas, logo no início, eu não estava me identificando tanto. E aí eu fui conversar com o professor, quando eu fui fazer a minha parte do meu TCC, fui conversar com o meu professor orientador, e ele era um professor, chamado professor André, e ele era responsável pela parte de gestão pública de saúde. Então ele cuidava muito de saúde pública, e ele explicava muito sobre a questão da saúde pública, lidar com a prevenção. Não, é muito mais barato para o público prevenir do que tratar. Então, se você for ver as campanhas que o governo faz em relação à camisinha no SUS, de conceder camisinha, porque é muito mais barato para o SUS conceder a camisinha do que, obviamente, tratar uma AIDS. Então, sempre que você vai fazendo promoção de saúde
e prevenção de saúde é algo muito melhor. As campanhas, os mutirões, esses dias do Dia do Homem, Outubro Rosa, esses meses temáticos. Meses coloridos. Isso, ele vai de encontro a uma narrativa que o SUS tem de que nós temos que primeiro prevenir. A saúde pública tem que estar focada na prevenção. Por isso surgiu esses meses temáticos, para que a gente possa fomentar cada vez mais a promoção e a prevenção da saúde. E ali me interessou esse tema. Não tinha me interessado 2 clínicas que eu tinha passado, mas esse tema me interessou. E eu conversei com ele, falei, professor, eu estava pensando em desistir da faculdade, em de repente seguir outro caminho. Eu era um cara que, ainda sou um cara que gosta bastante de estudar as leis, de aprender muito na prática as coisas. E ele falou, não desiste não, está faltando aí quase 1 ano e meio para terminar. Vai para essa área de saúde pública. Então eu fui seguindo meu TCC para essa área de saúde pública, fui caminhando com ele. Ele trabalhava no governo do estado de São Paulo à época, em 2009, 2010. Eu me formei em 2010, vai fazer 14 anos agora. E ele me levou para esse caminho. Quando ele me levou para esse caminho, eu realmente vi uma oportunidade de algo que eu gostava, que era de trabalhar realmente com a parte política e também trabalhar com a parte de saúde. Antes de eu entrar na faculdade de fisioterapia, eu queria fazer ciências políticas. E eu tinha convicção na minha escola de que eu faria ciências políticas. Meu pai e minha mãe sempre foram direcionadores da minha carreira. Então, quando eu falei para ele, eu quero fazer ciências políticas, não, ciências políticas vai fazer o quê? Vai morar em Brasília? Vai... Então, meus pais, naquele momento, eles não entenderam muito bem a minha decisão de fazer ciências políticas e me deram uma negativa. Eu falei, não, ciências políticas não, vai fazer alguma coisa que... vai te dar mais futuro, né? Mas não tem jeito, quando Deus escreve, a gente só cumpre, né? Então eu fui, dei a volta e voltei para a política. Então eu me formei em 2010. Quando me formei em 2010, eu procurei um amigo aqui, eu procurei meus pais primeiro e falei para meus pais, olha, eu quero ficar agora 1 ano, pelo menos meio ano, descansando aqui em Sebastião, porque eu estava muito tempo fora de São Sebastião, estava quase 9 anos fora, fui morar fora e tal. Eu falei, não, quero descansar um pouco. E aí eu fiquei aqui. Quando eu fiquei aqui, o Tota me procurou uma vez e falou assim, pô, você precisa conversar com o Felipe. Eu conhecia muito a Tutu já, porque ela era muito amiga das minhas primas. Mas eu não conhecia tão bem o Felipe Augusto. Ela falou, você precisa conhecer o Felipe Augusto. Ele foi candidato ele foi candidato a deputado, quer ser candidato a prefeito, pô, a cidade. Eu via que a cidade estava muito ruim. A gente que vai embora e volta, as pessoas que vão de dia de semana e voltam no final de semana, as pessoas que ficam às vezes 6 meses, elas sentem mais o quanto a cidade está largada. Porque nós, às vezes, que estamos vivendo aqui, naquela época que estava largada, ou até quando está muito bom, a gente se acostuma, porque é uma vivência do dia a dia, né? E naquele momento a cidade estava muito ruim, sim, abandonada, não tinha evento, não tinha o que fazer. Eu lembro que eu vinha com meus amigos pra cá, era surreal. Trazia meus amigos da faculdade. E aí, o que tem que fazer aqui? Cara, ou vai pra Ilhabela, ou a gente faz um churrasco, ou arruma um convite do Sirena. Se não, dorme. Era isso, né? Então, a gente via que a cidade estava muito ruim, reclamava, ficava muito descontente de ver a cidade naquela situação. E o Tota me levou um dia para falar com o Felipe. Quando eu fui falar com o Felipe, eu encontrei um cara altamente conhecedor de gestão pública, um cara preparado e um cara que tinha ideias que eu falei, pô, que legal, imagina se acontece na nossa cidade. Não, eu tô pensando, eu quero ser candidato a prefeito, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu penso em trazer isso aqui, igual eu vi lá no tal país. O Felipe também sempre foi um cara que conheceu bastante os países para poder isso, quem viaja, independente se é para fora do país, se é dentro do estado, quem viaja abre a sua mente, né? Toda vez que você viaja, pelo menos eu quando viajo, eu fui em Guararema recentemente, você vai vendo coisas assim, fala, poxa, que legal, né? Olha isso aqui que os caras pensaram, não tinha pensado. Eu fui em São José dos Campos esses dias, vi uma praça que eles fizeram a praça cercada, eles fecharam a praça. Aí muita gente fala, pô, vai cercar a praça, vai fechar. Não, eles cercaram para dar mais segurança, fizeram 3 portas de entrada e saída, botaram vigia armado nas entradas, que não barra ninguém, mas te dá um aspecto, uma sensação de segurança. Dentro tem uma pista, e essa pista a guarda civil fica rodando ali dentro, e uma placa, proibido acampar, proibido fazer piquenique e tudo. Quem quiser fazer tem que pedir autorização para a Secretaria de Turismo. Então, as escolas, as famílias que quiserem, tem que fazer uma mera burocracia de forma digital. Por quê? Não fica tendo o cara que faz uma barraca, outro que se instala, o morador de rua que fica, o outro que dorme lá.
E eu falei, pô, a ideia é legal, organizou, né? Dá uma sensação de segurança, as crianças tudo brincando, correndo, sabendo que dali ela não vai sair, porque tem segurança. Então, quando você vai viajando, você vai tendo essas mentes mais abertas. E o Felipe era um cara assim, que conhecia bastante as regiões do país, e também outros locais fora daqui, e começou a falar do que ele pensava para São Sebastião. E eu falei, pô, seria um sonho se acontecesse na nossa cidade. E acabamos criando uma relação muito boa, marcamos de falar novamente, aí falamos mais uma vez, ele começou a trocar ideias. Eu falei, pô, sabe o que eu queria fazer? Em tal lugar, achava que era legal ter isso. Ele, pô, eu penso em fazer isso também. Então começou a ter uma liga desde então. Eu comecei aí, resumindo, para não tomar uma hora inteira do pod da Prefs, eu fui e ele me procurou uma vez e falou, pô, vamos começar, a gente vai ter uma reunião lá em Camburi, você não quer ir com a gente? Eu falei, vou. Fui na reunião, fui na segunda, fui na terceira. E aí, quando eu vi, eu tava meio que caminhando com o Felipe, quase que diuturnamente, a gente ia para São Paulo junto. E aí, nós tínhamos um candidato na época chamado Aguinaldo do Porto, um amigo, gente boa pra caramba. E ele era o candidato que representava o Porto, o Felipe era do PSDB, tinha que ter uma ligação grande do PSDB com o Porto, já o governo do estado era do PSDB. E aí o Aguinaldo teve um problema na família dele, se eu não me engano, acho que o filho dele sofreu um acidente de moto na época. E ele falou, pô, eu não vou conseguir ser candidato, eu tenho que cuidar da minha família, né, lógico. E acabou desistindo da candidatura no meio da candidatura, como se fosse esse ano, que é o ano eleitoral, né, que a eleição é em outubro, mas começa aí a política em julho. Isso aconteceu em junho daquele ano, em junho de 2012. Então, até esse momento que nós estamos hoje aqui em maio, eu não era candidato, naquele ano de 2012. E eu acabei, o Felipe falou, tinha que ser um candidato, o pessoal num consenso, tinha Reinaldinho e tal. Aí ele falou pra mim, você quer ser candidato, mas você precisa sair de perto de mim, porque senão vão falar que você é o candidato meu, tal, tá andando muito comigo. E eu fui tocar minha campanha. Resumidamente, as pessoas começaram, não, porque você vai ganhar, você não vai ganhar, não vai ter voto, vai ter 50 votos, vai ter 30 votos. Enfim, ganhei a eleição, graças a Deus. O Felipe não ganhou naquele momento, foi uma eleição muito bonita que foi feita pela nossa majoritária, mas acabou que a condição eleitoral que foi desenhada dentro do cenário favoreceu a máquina até então. O ex-prefeito foi reeleito, o Felipe não venceu a eleição e eu virei vereador. E virei vereador e fiquei aí os 4 anos sendo muito leal ao nosso grupo, entendendo que a cidade realmente precisava daquilo que eu acreditava lá no princípio. Então eu não mudei os meus princípios em nenhum momento, mesmo tendo um mandato. Eu acreditava que o projeto que o Felipe tinha para apresentar para a cidade era o melhor projeto para São Sebastião, e não errei. Hoje nós temos o resultado do que aconteceu nos últimos 8 anos na gestão do prefeito Felipe Augusto, aquele Felipe Augusto que eu conheci lá em 2010, e eu digo que eu acertei em apostar num projeto que daria resultado. Então eu fico muito feliz hoje de trilhar esse campo político, que não era um campo que eu não imaginava que eu seguiria. Não batalhei para ser candidato, não era minha vontade, meus pais não queriam que eu fosse candidato, mas a gente só cumpre aqui na terra os desígnios que vêm do céu. Então ali eu sabia que era um propósito. Hoje, quando eu vou executando algumas atividades e ações na minha vida pública, decisões, projetos, programas, concessões, reformas, melhorias, eu falo, realmente eu estou vivendo um propósito que foi me preparado lá atrás. E hoje eu quero cumprir esse propósito de uma forma muito bem sucedida para que eu possa fazer jus àquelas pessoas que acreditarem em mim. Então, eu acho que tudo que eu estou fazendo hoje, independente se é o Libre no Sul, se é o Implanon, se é a primeira unidade de saúde de Paúba, se é o novo centro de saúde de Juqueí, que vai ser um marco para aquela região, se é o CAPS infantil, enfim. O Pata, que virou um fenômeno, né? Depois eu vou contar sobre essa história também. E eu faço isso sabendo que faz parte de um legado que eu tenho que deixar, de uma promessa que tem para mim, e eu acho que estou cumprindo isso muito bem. As pessoas têm reconhecido de que todo bairro que você vai, toda região que você frequenta, tem uma obra que foi feita pelo nosso governo e tem uma obra que tem a minha digital. Ou eu idealizei, ou eu executei, ou eu fiz funcionar. Então, eu acho que a história de São Sebastião, por muito tempo, ela vai ser contada tendo o nosso governo como um protagonista de grandes mudanças que beneficiaram a população. Nós temos agora em curso na cidade mais de R$1 bilhão em obra. Às vezes as pessoas não conseguem entender, né, o que significa isso de fato no dia a dia delas. Uma dessas obras que acontece agora, de grande investimento, é
a questão da pavimentação da Guarda-Mor Lobo Viana. Nós temos projetos, por exemplo, de macro e micro drenagem para a Costa Norte, que sempre foi um sonho para aquela região, ou seja, toda a cidade de Costa Norte a Costa Sul é movimentada em obras. Nós temos hoje os melhores índices de emprego. É isso que de fato é gestão? Porque para a dona Maria, para o seu José, fica aquele papo, não quero ser o gestor, tal. Gestão de fato é melhorar a vida das pessoas, você acredita nisso? Eu sempre falo que gestão pública é você ter receita e você ter despesa e você gerar lucro. Prefeitura não gera lucro financeiro, o lucro é o bem-estar das pessoas. Então, qual que é o lucro de você ter hoje uma receita que você não sabe quanto você arrecada, mas você tem uma despesa que você sabe quanto você gasta. Então você tem uma estimativa de receita e uma fixação de despesa. E quando a receita não é consolidada, a despesa será. Então, em algum momento, ela vai se confrontar. Por isso, uma vez eu dei uma declaração sobre a questão de gastar mais do que se arrecada, e muita gente, um gestor e tal. Infelizmente, as pessoas que falam isso não conhecem nada de gestão pública. Na verdade, elas estão se aventurando porque acham que ser, às vezes, político, politizado ou candidato é apenas sair na rua e falar que vai fazer tudo aquilo que acha que não tem. Mas, na verdade, não é isso. É uma gestão pública, por isso que existe pós-graduação em gestão pública, faculdade, existe MBA, mestrado, doutorado, porque a gestão pública ela está de um jeito e a gestão privada está de outro. E a gestão dos seus recursos domésticos está de outro. Não é porque você acha que a política é para todos, porque você pode entender de política, você pode entender de partido, você pode entender uma conjuntura, você pode ter uma ideologia, mas isso não quer dizer que você entenda de gestão pública. Que é diferente, É totalmente diferente. Da política em si. Quando eu fiz a minha pós-graduação em gestão pública, é porque eu fui buscar o seguinte, eu preciso ser especializado numa área. Como para ser advogado, você precisa ser especializado, trabalhista, criminal, como para ser jornalista, enfim, para todas as áreas, para você falar sobre o assunto, você precisa se especializar para isso. E a gestão pública, ela te coloca condições onde você precisa trabalhar com a realidade. E quando você consegue assimilar bons projetos, você tem planejamento para isso e tem uma equipe técnica competente, você vence uma burocracia que é imposta dentro do sistema público, que não tem jeito. O sistema ele é feito de uma forma burocrática. Para quê? Porque você está gerindo o dinheiro dos outros. Quando você gere dinheiro dos outros, precisa ter uma transparência e um controle muito grande para ter convicção de que aquilo está sendo bem feito. Porque administrar dinheiro dos outros é difícil. E a burocracia é para garantir de que as pessoas tenham o mesmo direito. A burocracia é para garantir que não haja falta de transparência, que haja principalmente uma concorrência leal no mercado, já que dentro de um setor público a concorrência tem que ser aberta. Seja num concurso público, todos terem a condição de participar, seja numa licitação pública, todos terem a condição de participar. Então tem que ser algo bem aberto e transparente. E para vencer essas burocracias, você precisa ter uma equipe técnica muito competente e um planejamento muito consolidado. Porque quando você consegue planejar, você consegue executar de uma forma mais célere. Quando você não planeja, você começa a estar sempre correndo atrás do seu rabo, você está sempre atrasado no tempo. E as demandas da rua são as demandas que, às vezes, são para resolver amanhã. Então, você tem que ter uma gestão planejada, que sabe onde quer chegar, e você tem que ter uma gestão reativa. Porque o dia a dia você precisa resolver. Não dá para falar pro cidadão, pro dona Maria, pro seu José que mora lá, que tem uma rua esburacada, você fala, não, daqui a 3 anos está no meu planejamento que eu vou pavimentar essa rua. Não, tudo bem que você vai pavimentar a rua daqui a 3 anos, mas você precisa tampar esse buraco. E precisa fazer eles entenderem que existe uma cidade como a nossa, de 114 quilômetros de extensão, prensada por mar e morro, que o que acontece no sul, as pessoas do norte muitas vezes não sabem e vice-versa. E você está fazendo lá, nós estamos fazendo agora todas as ruas de Boracéia. Boracéia não tinha nenhuma rua pavimentada, nós estamos fazendo quase 90% das ruas de Boracéia. Mas quem mora muitas vezes no Jaraguá, na Enseada, não sabe nem onde fica assim Boracéia, as ruas, não conhece, passa por Boracéia, mas talvez às vezes nem tenha entrado em Boracéia para vivenciar. E vice-versa, que às vezes quem está em Boracéia, quando a gente fala que nós fizemos a pavimentação do Chico Soldado, estamos fazendo unidade de saúde, fizemos a parte de entrega de títulos de regulação fundiária, que nós vamos fazer agora um baita num parquinho no Parque Saveiro, que nós fizemos o novo CCZ, que é dentro do Alto Jaraguá. O cara fala, não é minha realidade. Mas nós temos que fazer para um e fazer para outro. E gestão é você planejar e principalmente elencar prioridades. E aí dentro das prioridades, todo mundo tem o direito de convergir ou divergir das prioridades. Eu posso falar que eu vou fazer nesse momento a escola de Camburi e o camarada do Pontal falar, eu achava que do Pontal tinha que ser primeiro.
E o cara que mora no bairro São Francisco fala, o bairro São Francisco ia ser primeiro. Porque a gente tem uma tendência como ser humano a só estar bom quando está bom pra gente. Falta um pouco de senso coletivo também quando se recebe essas benfeitorias. Porque eu tenho de ficar feliz quando as ruas em volta de mim estão sendo pavimentadas, mesmo que a minha rua ainda não tenha sido pavimentada. Quando a gente consegue fazer isso, a gente percebe que é uma cidade que ficou muito tempo parada. Eu sempre digo nas nossas reuniões internas de planejamento que nós estamos governando 40 anos em 7. É difícil, porque se você olhar os últimos 30 anos do que aconteceu com a cidade, o que ela evoluiu, se eu pedir para as pessoas pontuarem, se a gente fizer uma entrevista na rua e falar para Dona Maria, seu José, seu João, o que a cidade evoluiu? Me fala o que você lembra de grandes obras antes da gestão do prefeito Felipe Augusto. Você não vai lembrar. É só você pensar que nós assumimos a cidade, não tinha uma única escola em condições plenas, não tínhamos uma única unidade de saúde em condições plenas, não tinha a menor estrutura esportiva na cidade, nosso turismo era abandonado, a segurança era uma lástima. Então as pessoas não têm essa experiência do passado. E quando você começa a entregar, você aumenta o senso crítico e as pessoas começam a te cobrar mais. Cobrar por quê? Porque ela está vendo o que está acontecendo para o bairro do lado, ela quer para o bairro dela e ela está certa. Cabe a nós fazer um planejamento adequado, conseguir vencer as burocracias de uma forma rápida para a gente entregar cada vez mais serviço. Entre eu dar uma cirurgia de vídeo que custa para mim, às vezes num contrato, R$3.000, e eu dar para aquele meu cidadão que está lá, que é usuário do SUS, uma cirurgia aberta, que a gente chama, vamos falar uma cirurgia de pedra na vesícula. Eu posso dar uma cirurgia de vídeo para ele ou uma cirurgia aberta. A cirurgia aberta, o SUS vai me pagar aí cerca de R$300, R$400 e a cirurgia de vídeo vai custar R$3.000. Vamos dar essa projeção aqui para dar uma forma de exemplificar. O que é mais barato? 300 ou 3.000? Se eu for falar de forma clara, 300 é mais barato que 3.000. Mas eu vou começar a botar algumas condicionantes para você. Uma condicionante é que uma pessoa que faz uma cirurgia aberta, ela fica muitas vezes 2 dias internado. Uma pessoa que faz cirurgia de vídeo, muitas vezes vai embora, faz de manhã, vai embora à noite. 2 dias de internação custa quanto? Eu tenho que dar a comida, eu tenho que bancar a equipe do leito, eu tenho que financiar todos os custos daquele leito, medicação, de repente uma intercorrência que acontece. Eu tenho um cálculo financeiro para fazer disso. Mas isso é uma conta que se faz dentro de um cálculo financeiro, como eu disse. Agora, qual que é o lucro disso? Você como cidadão, Rafael, você prefere fazer uma cirurgia 7 da manhã e ir embora à noite ou fazer uma cirurgia 7 da manhã e ir embora 2 dias depois? Ah, com certeza. Ir embora no mesmo dia à noite. E você, Marco, quando você faz uma cirurgia, você prefere que ela seja uma cirurgia que vai te deixar uma pintinha de cicatriz ou uma cicatriz do tamanho de um dedo? Com certeza, uma cicatriz minúscula, Minúscula. né? Então, quando você pensa na cirurgia de vídeo, que te dá uma cicatriz menor e te dá uma internação menor e te dá uma recuperação melhor, é o que eu estou falando, que nós podemos falar do cálculo financeiro. Mas o lucro, qual que é? É o bem-estar desse paciente. Então, para mim, quando o camarada vai olhar, ele fala, mas imagina pagar tudo isso numa cirurgia. Mas o gestor de saúde, qualquer gestor nesse país, seja ministro, secretário de Estado, que gerencia uma saúde e pensa primeiro no dinheiro, primeiro enquanto custo, ele está fadado ao fracasso. Eu sempre falei isso na secretaria, nós temos que pensar nas pessoas. Depois nós vamos confrontar quanto custa, a fazenda está lá para cuidar do dinheiro, vamos fazer uma conta para ver se essa conta fecha. Mas o lucro é o bem-estar do paciente. Então hoje, quando a gente fala que São Sebastião tem cirurgia de vídeo, ela é muito mais cara, talvez 10 vezes mais cara quando você faz uma conta financeira. Quando você vai equalizando com os custos operacionais, você vai chegando próximo. Aí quando você coloca o bem-estar do paciente, é muito mais caro fazer a cirurgia de R$300. Porque se o gestor não tiver essa consciência, vou dar outro exemplo para vocês para ser mais claro. Eu vou financiar através de uma decisão que nós tomamos, que o prefeito Felipe Augusto aceitou, nós vamos trazer de volta um grande sonho que é a hemodiálise. A hemodiálise ela vai ter que ser custeada pelo município durante um bom tempo. 100% da hemodiálise vai ser custeada pelo município. Ah, mas lá em Caraguatatuba tem, e não é custeada pelo município de Caraguá, é custeada pelo Estado e pelo governo federal, através de um grande convênio, porque envolve um atendimento de macro-região. Nossa região é atendida por aquele serviço que é custeado a nível estadual e federal. Para nós fazermos em São Sebastião, nós vamos ter que custear isso com verba própria.
é algo que não é comum dentro de um serviço de média e alta complexidade, que é uma terapia renal substitutiva, a famosa hemodiálise. Então, eu vou ter que gastar um recurso para ter esse serviço aqui. E eu estou aí há 3 anos lutando, vendo alguém que possa executar esse serviço e tudo mais. Se eu for botar na ponta do papel, quanto me custa levar esses pacientes de van até o serviço em Caraguatatuba e quanto me custa financiar um serviço aqui em São Sebastião, é mais barato financeiramente levar esses pacientes a Caraguatatuba. Porque o meu contrato de veículo vai ser menor do que o meu contrato de serviços de terapia renal substitutiva, a chamada hemodiálise. Só que aí é o que nós estávamos falando. Eu não posso só pensar na conta financeira, eu tenho que pensar no bem-estar do paciente. O que é melhor para o meu paciente? O lucro que eu tenho é o meu paciente. Aí quando eu olho o meu paciente, o que é melhor para ele? Melhor para ele poder fazer uma terapia próximo na casa dele. Então eu tenho que tomar uma decisão mediante o meu lucro. E o meu lucro é o meu paciente. Por que que antes não acontecia isso? E por que que em muitas cidades não acontece isso? Por que que o Libre no SUS só tem em 6 cidades do estado de São Paulo? Porque infelizmente, talvez, só tenha 6 secretários, e eu sei que é um assunto polêmico, mas talvez alguns secretários amigos meus vão me xingar, mas vou dizer, talvez tenha só 6 secretários que pensem primeiro nas pessoas e depois no dinheiro. Porque você tirar uma criança de furar o dedo pelo menos umas 4 vezes por dia, se você faz isso vezes numa semana, o cara, uma criança de... E olha só, a minha filha tem 8 anos, mas tem crianças que descobrem diabetes com 6 meses, com 7 meses, com 8 meses. E você imagina que às vezes com 1 ano, 2 anos tem que furar mais de 30 vezes numa semana, 40 vezes o dedo numa criança. Pra você fazer o teste do pezinho, pra você fazer uma injeção, você fazer uma vacinação é uma dificuldade. É difícil. Não, minha filha foi tomar essa vacina aqui, eu comecei a chorar na hora. Você chora. A enfermeira até falou, chora agora, pai, melhor chorar agora do que chorar depois. Então você imagina, aí você pega o Libre, ele custa para cada criança cerca de 200 e poucos reais. Por mês dá R$500 por mês para cada criança. Quando você faz uma projeção para as crianças que tem em cada município, não é caro. Eu garanto que cada município que não faz isso gasta muito mais com papel higiênico, gasta mais com folha sulfite, gasta mais com produto de limpeza, mas não gasta com aquela criança. E aí é o que eu falo, muita gestão que pensa em recurso, em dinheiro, em despesa, em conta financeira e não pensa nas pessoas. Quando você começa a pensar nas pessoas, você começa a ver o seguinte, o que é bom para mim é o que é bom para o outro. O que tem que ser prioridade na minha gestão é o que muda a vida daquela pessoa. Porque às vezes o que muda a minha vida enquanto gestor, não a minha vida particular, mas minha vida enquanto gestor é fazer aquele prédio lá que vai ser uma grande obra de um paço municipal. Tá bom. Vai mudar a vida de quem? Vai deixar qual legado? Vai transformar qual vida que nós vamos transformar? Então, quando você pega esses projetos que nós fazemos aqui, nós estamos transformando vidas. Quantas mulheres hoje querem colocar um Implanon e não tem dinheiro? Aí quando você traz o Implanon para o SUS, você traz uma medida contraceptiva e coloca e você fala, pô, tô resolvendo. A pessoa tem acesso, eu vou facilitar e eu vou ter outros benefícios. 62% das doenças que o ser humano desenvolve, elas são oriundas de causas zoonóticas. Quando você faz um PATA, quando você faz um mutirão de castração, quando você faz um CCZ organizado, as pessoas entendem que você está cuidando de animal. Você está cuidando de animal, mas principalmente você está cuidando de gente. Porque 62% das doenças vêm de causas zoonóticas. A dengue vem do mosquito, a Covid veio do morcego. Todas vêm de causas zoonóticas. E as pessoas só querem tratar o problema, mas não querem tratar a causa do problema. Quando a gente faz um mutirão de castração e cria o PATA, a gente diminui a população animal, a gente faz um controle dos cachorros de rua, a gente diminui as doenças circulantes dentre os animais que afetam as pessoas. Vocês vão ver como nós vamos, a longo prazo, diminuir as nossas doenças de causas zoonóticas na cidade, porque vamos ter um controle populacional dos nossos pets através desse grande programa que nós fizemos, que é o PATA. Isso, de fato, é gestão, né? A gente pode dizer, então, a gestão completou o curso completo. Né? Você faz investimento, evita de ter a doença e você consegue criar uma população mais saudável. Para você perceber como tudo que a gente faz de gestão pública é uma semente que você planta para um dia colher.
Se alguém tivesse plantado saneamento básico há 10 anos atrás, já tínhamos colhido. Mas naquela época talvez não interessasse passar tubo embaixo da rua. Talvez não dava voto. O que dava voto talvez era fazer uma roda praia. E fez a roda praia. Mudou a vida de quantas pessoas? É isso que nós temos que pensar. Cada R$1 que a gente investe em saneamento básico são R$2 que a gente economiza em saneamento, em saúde. E quando você traz isso aqui pro litoral, para uma cidade litorânea, é um peso ainda maior, porque você tem praia. E não somos só nós moradores que utilizamos. Quantas milhares de pessoas, milhões de pessoas Sem dúvida. que também passam pela cidade que correm risco de contrair alguma doença porque o saneamento não foi feito. Exato. Que é isso que, acho que é essa leitura que as pessoas precisam fazer, né? E elas precisam entender de que tudo tem um... Eu não vou falar nem de continuidade, senão as pessoas vão falar de eleição. Tudo tem que ter um projeto, tem que ter etapas. Não tem como você colher saneamento se ninguém começar a fazer saneamento. Não tem como você colher uma população de rua dos pets, nossa população animal, população zoonótica controlada, se você não começar um mutirão de castração. Nós estamos chegando a quase 600 castrações. Acho que mais um mês, 2 meses, chega em 1.000 castrações. 1.000 castrações em 2, 3 meses. Que cidade faz isso? É o maior programa de castração do Brasil. E as pessoas falam, mas tá cuidando do bichinho. Não, nós estamos cuidando das pessoas. Nós estamos cuidando dos bichinhos, nós estamos cuidando das famílias. Tem gente hoje que não tem filho em casa, mas tem o seu pet. Mas principalmente nós estamos economizando na saúde. Porque quando você cuida da população animal, quando você cuida das doenças zoonóticas, quando você faz um controle dessas causas, nós estamos economizando em saúde. Porque, como eu disse, a maioria, 62% das doenças que dá no ser humano são de causas zoonóticas. Então, quando você vai fazer saúde, você precisa entender de que existe um planejamento. Quando você vai fazer gestão pública, você precisa entender de que para você colher um bom resultado, você precisa plantar isso. As pessoas começam a ver hoje, quando saiu a matéria, São Sebastião tem o melhor PIB do Vale do Paraíba. Aí o cara fala assim, não, então mas é por causa do royalties. Olha como falta conhecimento. O PIB é o produto interno bruto. O PIB é aquilo que nós produzimos internamente. O PIB não é uma receita. O royalties é uma receita que nós recebemos. O PIB é o que nós produzimos. E por que nós produzimos mais? Nós produzimos mais porque nós injetamos mais aqui. Quando o prefeito faz lá em 2017 um programa para capacitar os empresários da cidade a participarem de licitações públicas, que antes eles não participavam porque não tinham documentação. Quando o prefeito faz um grande programa que talvez nunca ninguém tenha feito igual, de incluir os músicos locais em tudo quanto é evento da cidade, que nunca se fez isso, você coloca dinheiro na mão de quem gasta aqui. Você faz a economia do seu município girar. E quando você pega e traz aqui o Gustavo Lima e paga R$1 milhão para ele vai pegar esse R$1 milhão e vai pagar os músicos dele e vai levar para a vida dele. Não estou dizendo que eu sou contra, sou a favor. Mas, para você trazer o Gustavo Lima e não botar ninguém de músico local, você não tem injeção desse dinheiro que gira. Eu não posso pegar o recurso da cidade, Mara, e para mim vai me custar, de repente, um festival italiano. Quanto custou? Custou... Vou dar um exemplo para vocês. Nós pagamos 55 mil, se eu não me engano, naquele Rodrigo Teaser, se eu não me engano, que é o Michael Jackson cover. Isso. Se eu não me engano, foi 55 mil. Eu não consigo pegar 55 mil reais da prefeitura e falar assim, quantos comércios tem na Roda Praia? Família, Cabana, Grego, Sorveteria Rocha, Idaina, enfim. Quantos tem? Vamos dizer que tenha 20. Eu pego 50 mil, eu vou dividir por 20 e vou dar um pouquinho para cada um, deposito na conta deles. Eu posso fazer isso? Não posso fazer isso. O que eu, enquanto gestão pública, tenho que fazer? Eu tenho que promover algo que faça esse recurso chegar para eles. E quando esse recurso chega para eles, eles vão atribuir lucro em cima disso. E vão gerar serviço em cima disso. E vão pagar imposto sobre isso. Aí você percebe como a cadeia econômica ela gira? Então eu tenho que pegar esse recurso e eu paguei 55 mil reais. Tô dizendo paguei enquanto gestor, né? Mas a prefeitura pagou. O prefeito decidiu colocar 55 mil reais no Rodrigo. Nós fizemos um baita de um evento que lotou a Roda Praia e se olhava para o lado, estavam todos os comércios lotados, as pessoas estavam ali consumindo, gerando emprego, gerando renda, girando a economia e gerando receita para o município.
Aí, quem não conhece gestão pública vai fazer, às vezes, uma crítica à Tutu pelo evento, vai fazer uma crítica ao prefeito pelo show. Mal sabem eles que são eles que estão conseguindo fazer a economia girar. Pergunte para qualquer comerciante na Roda Praia, qualquer um, se vota no governo, se não vota, se é a favor, se depois da nossa gestão, se depois de tudo que foi feito pelo turismo da nossa cidade, através da Tutu, depois da gestão do prefeito Felipe Augusto, se o comércio dele melhorou ou piorou, se a receita dele melhorou ou piorou. Passe. Pergunte quais eram as receitas que tinham lá atrás. Eu passei para tomar uma água de coco esses dias no Rastão e a mulher falou assim para mim, Reinaldinho, hoje eu tenho uma receita de final de semana, de final de ano, se não me engano, chega a girar R$5.000 no dia. Antes, eu não queria nem ficar aqui no Rastão. Às vezes eu girava R$300, R$400. Quando nós assumimos a gestão em 2017, as pessoas pegavam licença do Arrastão para trabalhar no Guaicá. Ninguém ficava no Arrastão. Hoje o Arrastão é uma praia de esportes, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Molecada, vocês passam lá 1h da manhã, tem os caras jogando vôlei. 2h da manhã. Lá não tinha nem iluminação para ficar 2h da manhã lá. Então, olha o que se mudou de uma cidade que muitas vezes a gente não lembra, a gente não recorda. E hoje, essa mulher que trabalha no Arrastão, que ganhava R$300 e se matava para ir clandestinamente, muitas vezes, irregularmente, trabalhar no Guaicá, hoje ela trabalha na praia dela, ela gera renda lá, ela gira a economia da família dela, ela gera emprego e ela está hoje estável. Pergunta para ela se ela é grata ao governo. Independente se ela é grata ao Felipe, à Tutu, ao Reinaldinho, se ela não é grata como o governo conseguiu, através de políticas públicas de turismo, promover algo dentro da região dela, que fez chegar recursos dentro da casa dela, e ela vai pagar a taxa de ambulante dela, que vai gerar receita para o município, e a economia vai girar. Então, a gestão pública é você entender de que você precisa plantar, você precisa colher, e precisa tudo estar numa cadeia que vai gerar. Quem não entende isso, apenas faz discurso de assim, estão reclamando que está faltando um medicamento lá, eu vou colocar medicamento. Tá faltando um médico, eu vou colocar médico. Tá faltando um neuropediatra, eu vou colocar neuropediatra. Meus amigos, entendo de que não precisa só falar que vai fazer. Você precisa falar como você vai fazer. Porque eu tenho convicção de que todos os prefeitos que tiveram por aqui tiveram boa vontade. Não acho que ninguém entrou aqui querendo lesar, sacanear ou não ajudar as pessoas. É que alguns tiveram capacidade e outros não tiveram capacidade. Outros tiveram equipe boa, outros não tiveram. Outros tinham competência e outros não tinham. Então o que a população precisa enxergar dentro desse cenário é que com muita competência, com um time bom e com conhecimento da cidade, se gera frutos. Sem isso, o custo é muito alto daquilo que a gente perde enquanto cidade, de serviços que não existem, de prédios que não geram serviços, de obras que não saem. E qual é o custo disso? O custo é muito alto. Você assume a Secretaria de Saúde lá, acho que se eu não me engano, em 21 de fevereiro de 2021. Já tinha sido secretário de governo, foi também gestor, foi presidente da Câmara. Mas você assume numa condição totalmente diferente, né? Naquela época eram 22 óbitos, as vacinas ainda começando a sair. E um desafio que se comentava na cidade, eu posso falar isso muito claramente que eu não estava trabalhando para a prefeitura, é que será que o Reinaldinho de fato vai conseguir, logo nessa pandemia, que loucura, como é que foi para assumir a Secretaria de Saúde nesse momento, com ebulição de casos, né, muitos óbitos no país, óbitos aqui na cidade, e você pegou uma secretaria e, de fato, que caminhou, né? Ou seja, ela conseguiu, de fato, exercer um trabalho de avançar. De início, como é que foi chegar na secretaria e falar, o que eu vou fazer agora? Porque tem esse desafio, né? Tem esse desafio agora? Faz o quê? E o que a gente estava falando agora é o que resulta essa minha resposta. Com uma equipe boa, com competência, com capacidade, comprometimento e principalmente com conhecimento, você consegue entregar resultado. Eu tive uma equipe muito boa, eu tinha um time muito forte, eu, graças a Deus, tinha competência para fazer a gestão desse time e nós entregávamos os melhores resultados. Eu lembro que teve alguém que era da mídia, se não me engano, da Globo, que falou, Reinaldinho, eu dava entrevista quase toda semana. Só que, era uma cobertura regional, poderia ter sido em qualquer outra cidade. Mas eles diziam que a emissora que ele trabalhava tinha que buscar a melhor referência, para que pudesse colocar para o estado, para a região, que existia uma referência para que os outros sigam.
E todos os números que se davam era que São Sebastião era a melhor referência. Então eu dava entrevista quase que diariamente sobre isso, para falar das nossas campanhas de vacinação. As nossas idades chegavam antes do Estado. Nós tínhamos o poder de mobilização, de fazer campanhas, de quadra, que nós conseguíamos vacinar 2, 3, 4 mil pessoas num único dia, mobilizava todo mundo, a secretaria. Então nós inovamos, conseguimos botar São Sebastião na vanguarda do atendimento da vacinação da pandemia, das pessoas que estavam com seus protocolos muito bem definidos à época dentro do hospital para o tratamento dessas pessoas. Fizemos uma UTI totalmente estruturada, não faltou nada aqui em São Sebastião. Fizemos, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, não foi na minha época, mas fizemos um hospital de campanha no Tebar, fizemos um hospital de campanha A Roda Praia? na Costa Sul. Costa Sul. Costa Sul. Isso, ali em Boscante, Aí né? o cara fala assim, fez, mas não usou. Mas a gente não, paciente a gente não produz. A gente produz obra, a gente produz eventos, a gente produz um monte de coisa. Paciente a gente não produz. Então, Quer dizer, estava preparada a cidade, antes né? não Se caso usar, desse no algum, caso né? de doença, né? Do que Com esse- certeza, falou superlotado. tem uma frase que diz, é melhor você precisar e ter do que você precisar e não ter. Então nós tínhamos. Não mobiliou, não botou equipe de mão de obra, porque senão seria um gasto que não precisaria, porque nós não estávamos precisando daquele serviço naquele momento. Mas fizemos a estrutura inteira necessária, até com a parte de funeral nós trabalhamos. Então, nós sempre se preparamos melhor, nós enfrentamos melhor, tivemos resultados melhores, lamentamos por todos os óbitos que nós tivemos. Cada óbito era realmente uma tristeza muito grande, mas fomos referência. No momento onde todo mundo achava que ia ser talvez fosse um erro, e eu assumi a Secretaria de Saúde numa condição política, mas um bom gestor não foge de bons desafios. É só você olhar na sua cidade o que as pessoas que se colocam para administrar a sua vida e o seu município, o que elas administraram. Porque isso te dá experiência, bagagem e principalmente conhecimento para as pessoas saberem se você tem ou não competência. Não dá para você se aventurar muitas vezes em coisas que você não conhece. Eu era um fisioterapeuta, então na saúde, e por ter sido gestor, ser formado em gestão pública, por ter sido presidente da Câmara, eu sabia que eu estava preparado para aquilo. Mas não dava, se de repente o prefeito naquele momento falasse para mim, você vai ser o secretário de obras, eu falo, de obras eu não consigo, não entendo nada de engenharia. Então, nós precisamos olhar que as pessoas não podem assumir cargos sem estar preparados. Não é em São Sebastião, é em qualquer local. Nós temos que formatar a nossa decisão de opinião pública sobre os gestores mediante aquela qualidade que ela tem do serviço que ela presta. E alguns trabalhos foram muito autorais, assim, né, Reinaldinho? É lógico, tem a ideia do gestor, né, Mara, de realizar coisas para a população, mas lá em 2012 você já idealizava o Pata, né? Por que você tinha alguma proximidade ali com os teus bichinhos, enfim? Por que pensar no Pata? A gente já falou de doenças, a questão dos zoonoses, enfim, mas lá em 2012, da onde saiu da cabeça do jovem Reinaldinho? Poxa, precisamos de um hospital público e tratamento veterinário. Porque o que nós oferecemos hoje aqui vai além do que apenas um hospital de atendimento, né? Um hospital que cuida de doenças de pele, enfim, você pode até falar mais sobre o projeto. Eu acho que o gestor público, quando ele ouve mais, ele erra menos. Naquele momento que eu comecei a fazer minhas caminhadas e as minhas andanças políticas, eu via muita demanda das pessoas pedindo. Na época, a veterinária Alessandra, a Marcela, a Cissa, elas iam ao meu gabinete para falar sobre a questão da defesa dos animais, do quanto que precisava trabalhar para proteger os animais, de que tinha que ter aqui um serviço de bem-estar animal, de ter uma campanha de vacinação e uma campanha de castração muito mais estruturada, estava muito aquém. E eu fui ouvindo aquilo e eu falei, poxa, realmente precisa. Eu comecei a estudar, a entender que realmente as doenças zoonóticas, elas estão diretamente atreladas à saúde das pessoas que vivem, entender por que a saúde o CCZ está na saúde, porque realmente ali cuida da saúde humana também. E eu falei, não, eu quero fazer isso. Vai ser um negócio muito inovador. E eu gosto de coisas inovadoras que realmente eu sei que dá resultado. E aí eu fui lutando durante toda a minha caminhada. E as pessoas têm que entender que às vezes o objetivo que você tem demora para alcançar. É muito fácil falar que você quer fazer. Difícil é você fazer. É muito fácil falar que querer crescer em cima do defeito dos outros. Mas você vai fazer? É igual o meu sonho de hemodiálise foi igual. E quando eu cheguei no Pata, eu estava falando para o prefeito que eu queria fazer um hospital público veterinário e ele falou, agora não temos recurso para isso.
Falei, poxa, mas eu tinha um sonho de fazer isso, acho que vai ser uma coisa muito legal. Mas mesmo as pessoas que trabalhavam comigo, é que eu falo para elas, elas lembram disso, as minhas diretoras, tudo mais, que são altamente competentes, mas achavam que era uma loucura, que não sabia se tinha que fazer isso pela saúde. Mas calma, vamos fazer só um pronto atendimento, vamos fazer uma coisa que eu acho que agora não é hora, não sei se vai dar certo, nunca fizemos, esse edital é uma coisa nova. E as dificuldades, as burocracias que eu falei no início da entrevista sobre a questão do setor público ser burocrático. E aí, quando caiu o recurso dos royalties, eu levei pro prefeito mais uma vez, as prioridades de cada secretaria, cada secretário levou. E a minha, eu falei, prefeito, eu quero fazer o hospital público veterinário. E ele falou, não, legal, vamos fazer, como é que você quer fazer isso? Falei, ele falou, não, pode tocar. E fui, montei, agradeço demais a minha equipe, Rafael, Fernanda, Marcela, começamos a montar aquele edital, porque nós tínhamos que elencar as métricas de um serviço que seria terceirizado através de uma organização social. Fizemos a licitação, tudo mais, deu certo. Fomos inaugurar, era um hospital público veterinário e nós tínhamos que criar um nome para essa... E aí nós chegamos no nome do Pata, né? Aliás, esse nome é muito sugestivo. Ficou muito bom o muito nome, bom. Foi uma ideia. Depois a gente queria até mudar para Patas, por causa de São Sebastião. Mas foi uma ideia que a gente teve. O Lucas participou diretamente também dessa ideia com a gente. E a gente conseguiu chegar nesse nome. E eu falei, poxa, um negócio que vai dar bastante é bem identificado, né? Pata já remete a gente querendo né? mudar aqui para a cidade. Eu moro na Costa Norte, na divisa ali com o Caraguá, e te falo, tem gente querendo mudar para cá para poder ser atendido, porque de fato a pessoa ela dispõe ali de um recurso financeiro para cuidar dos seus animais, então ela mora de aluguel e já me falou, ó, eu pretendo mudar para São Sebastião porque eu não tenho filhos, mas tenho os cachorros. E lá eu vou poder tratar, então é o dinheiro que eu vou poder utilizar para pagar o meu aluguel. A gente tem Essa já é uma realidade. Né? A realidade hoje, nós temos uma realidade na cidade que só não reconhece quem não quer, que a nossa saúde é diferenciada. E pela nossa saúde diferenciada, nós temos hoje um turismo de saúde. Eu posso citar aqui dezenas de pessoas que me encontraram nos últimos 6 meses, falando de um passado próximo, dizendo, olha, minha tia tá vindo fazer tratamento aqui de cardiologia, ela mora em Minas. Essa minha vizinha, na verdade, ela veio morar aqui porque o pai dela passa por um tratamento e só aqui tem esse tratamento. Então, assim, várias vezes. É que, infelizmente, as pessoas não conhecem a saúde de outras cidades e acabam, muitas vezes, falando mal da nossa saúde sem conhecer. Saúde pública é difícil, né? É uma demanda sem fim. Não é igual uma clínica que você faz uma agenda, lotou, não atende mais. A UPA abre a porta. Se chegar 2 pessoas, atende 2. Chegar 1.000, atende 1.000. Como de fato está acontecendo, né? E São Sebastião tem uma característica diferenciada, a gente tem abordado isso com os nossos outros convidados, pela extensão, e não tem como você atender só um grupo, você praticamente tem que criar unidades de saúde em cada bairro para poder atender aquela população. Isso dificulta mais o trabalho do gestor, é uma forma de tratar a parte humanizada, ou você tem que criar mesmo diversas estruturas a espaços pequenos para poder atender a população, né? E assim, isso vai muito de encontro, Mara, com o que nós estávamos falando no começo, porque cada prédio que é construído cada serviço que é gerado tem um custeio. E esse custeio não é baixo, e ele é fixo. Quando a gente fala lá atrás da gestão pública de fixar a despesa, é porque nós sabemos quanto custa o custeio do hospital, o custeio da unidade de saúde nova de Paúba, o custeio da unidade de saúde de Maresias. Nós sabemos quanto custa cada funcionário versus cada medicamento, cada correlato, energia conta de luz, conta de água e tal. Mas não sabemos quanto vai arrecadar. Então, quando a gente gera um prédio, a gente tem que saber que a gente está gerando um serviço. E o serviço tem custo. E o custo é fixo. Então, você tem que encaixar isso numa projeção a médio e longo prazo, porque esse custo não vai para baixo, ele só vai para cima. Então, numa gestão, novamente, poderia ser mais assertivo se alguém pensasse apenas como um gestor normal e não um gestor público, ou então um gestor que só pensa em dinheiro, em conta financeira, de falar o seguinte, eu vou fazer uma unidade em Camburi que vai atender Paúba, que vai atender Boiçucanga também, porque está do lado. Eu vou fazer em Paúba porque atende Maresias. Eu vou fazer, já pensando só assim. Mas aí nós temos aquilo que nós falamos do lucro do paciente. Então hoje eu tenho uma unidade em Boiçucanga, uma em Camburi, aí nós vamos fazer outra em Camburi, nós temos uma em Juqueí, nós temos na Barra do Saí. Você vai por quê? Você vai aumentando o número de atendimento
aumentando o número de serviços para você conseguir colocar mais próximo das pessoas, até porque nós, enquanto municípios, cuidamos da atenção básica. A atenção básica, ela é a saúde da família. A saúde da família, ela tem um vínculo, e o vínculo é comunitário. O médico tem que ter vínculo com a comunidade. Por isso que, às vezes, nós tiramos uma família que mora na Enseada, da unidade de saúde da Enseada, porque o médico tem o direito de falar o seguinte: eu perdi o vínculo com esse paciente. Às vezes por uma briga, por uma confusão, por o que for. Perdeu o vínculo. Quando perde o vínculo, nós temos que tirar essa pessoa desse atendimento, porque é um problema que pode gerar por não ter esse vínculo. Quando acontece um óbito domiciliar, nós ligamos para a unidade de saúde para saber do médico. Porque o médico fala, a dona Maria, a dona Maria tinha um problema, era diabética, era hipertensa, ela está fazendo tratamento. Realmente, esses relacionamento que existe. É um relacionamento. Então, as pessoas têm que entender que a saúde da família não é o postinho, como as pessoas falam, né? A saúde da família é o cuidado que você tem que ter. Fazer um curativo, né? Tomar uma injeção. É como se você tivesse um médico dentro da sua casa. Vamos dar notícia boa então pra galera? Nós estamos falando muito de gestão, que é importante você que está em casa, lembrando que a gente está no pod da Prefis, pedir para que você possa se inscrever. É Prefis São Sebá. Inscreva, ative o sininho, compartilhe com parentes e amigos, inclusive. Agradecer a sua presença. Pode mandar a sua pergunta. Vamos depois destinar todas pro Reinaldinho. Ó, eu conheço bem. Ele vai fazer a gente responder uma por uma, inclusive com as respostas dele. É uma coisa que me chama muita atenção e eu vou puxar para a Costa Norte, não tem jeito. Quem me assiste aqui sabe que eu sou um defensor da Costa Norte. A Costa Sul tá lindíssima. A região central crescendo, desenvolvendo ainda mais. Só de obras na saúde eu vou falar, isso aí você já sabe. Unidade Básica de Saúde da Enseada, saindo. Espaço Saúde no Canto do Mar, que é também a Unidade Básica de Saúde. Espaço Saúde na Topolândia. Unidade de Saúde da Família Maresias, tá até aqui, ó. Centro de Especialidades Odontológicas no Varadouro. E nós temos essa grande novidade que você falou esses dias. Conta pra nós, vai ter UPA na Costa Norte também? Vai, nós estamos fechando um planejamento agora, junto à saúde, para que a gente possa descentralizar também o atendimento de porta para a região norte. Nós sempre entendíamos que centro e norte estão integrados, porque estão mais próximos, e o sul está mais distante. Então, por isso que nós financiamos 100% com verba do município o Hospital de Boiçucanga, para que a gente pudesse ter um serviço descentralizado. Aliás, a grande diferencial que nós tivemos enquanto prefeitura e gestão do prefeito Felipe Augusto foi a descentralização de serviço. Agora nós vamos levar o Agiliza para a Costa Sul, nós levamos o hospital para a Costa Sul, nós vamos fazer agora um serviço de apoio educacional no modelo da APAE na Costa Sul. Então nós vamos descentralizando o serviço para as pessoas entenderem de que nós estamos cuidando do município como um todo, mas se preocupando com as regiões. O PATA foi criado o PATA Móvel para atender as regiões mais periféricas do que só a região central. Então esse serviço de descentralização é o que nós iremos fazer. Nós estamos trabalhando agora para levar ETEC e FATEC para a Costa Sul. Então nós vamos fazer um trabalho de descentralização do serviço de educação continuada, principalmente de ensino médio e de ensino superior, para a Costa Sul. Estamos trabalhando agora uma metodologia de incentivo fiscal para atrair para São Sebastião faculdade e universidade para o centro e para a região sul, para que os nossos estudantes não precisem ir para outras cidades. Nós não temos controle sobre o mercado privado, como fechou essa faculdade, mas vamos oferecer benefícios fiscais, estamos planejando isso junto à Secretaria da Fazenda, para atrair faculdades para vir para São Sebastião e também pegar o serviço da ETEC e da FATEC. Já falei com o governador Tarcísio sobre isso e levar para a Costa Sul. Então essa boa relação nossa com o governador Tarcísio deve gerar uma ETEC e uma FATEC para a Costa Sul muito em breve. Essa é uma informação importante. E a UPA da Costa Norte é onde nós vamos levar um serviço de atendimento de porta para lá. Nós estamos pensando na melhor localização em decorrência da densidade demográfica do número de atendimento, mas hoje já tem essa demanda, porque quando nós temos essas epidemias e temos esses momentos que geram serviços que são de grande procura nas nossas unidades, a UPA Central acaba sofrendo demais em decorrência dos atendimentos. É claro que nós temos um problema sério sobre migração. Quando você faz uma UPA na Costa Norte, você vai ter uma migração muito maior do que nós já temos em decorrência de municípios e limítrofes, mas o SUS é universal e não dá para ficar só reclamando de atendimentos migratórios, porque eu acho que as pessoas de São Sebastião vão para
para São Paulo, a de Caraguá vai para Sebastião, a de Ilhabela vai para Caraguá. É normal, as pessoas acabam às vezes buscando atendimentos dentro da sua região. E isso nós temos que se acostumar, não adianta ficar reclamando disso. Nós temos que saber que isso é uma realidade e que não vai ser enfrentado, porque o SUS é universal. Nós temos que adequar para que a gente oferte o melhor serviço. Então, nós estamos finalizando o planejamento de custeio e implementação para que a gente possa levar uma UPA na Costa Norte, sim. Tem novidades aí. Tanta obra, que são diversas páginas aqui. Pista de pump track também lá na Costa Norte. Tá bombando. Hoje eu passei cedo vindo para cá de ônibus e a molecada na chuva andando. Ontem já a galera toda equipada de capacete vai inaugurar. Tem parquinhos também por toda a cidade. Nós temos obras de drenagem, só lá na Vila Saí mais de 150 milhões em investimentos. Ou seja, ninguém pode reclamar que em alguma região da cidade não se tenha obras. E a gente vê uma preocupação muito grande sua, Reinaldo, sempre nas inaugurações, chamando isso, que é chegar nos rincões, quer chegar nos sertões, quer chegar nos lugares mais difíceis. Por que esse olhar de chegar nesses locais? Por exemplo, nós temos o Lobo-Guará, né, que tem um grande projeto lá também de microdrenagem, enfim, Vila Débora. Esse olhar sua e do prefeito Felipe Augusto, justamente com essas comunidades, é para que todo mundo em São Sebastião possa de fato ter a dignidade, se sentir cidadão? Porque nós, enquanto gestores, aquilo que a gente estava falando no início, nós temos que cuidar das pessoas que mais precisam. O recurso público ele sempre tem que estar mais à disposição das pessoas que mais precisam, não tem outro caminho. É lógico que todo mundo se beneficia, é um benefício coletivo quando você melhora a cidade. Nós vamos começar agora, nas próximas semanas, se não me engano 15 dias, a obra de todo o Sertão do Cacau, Vilagem, Rio das Pedras e o Areião. O Areião que sempre foi muito abandonado e que nós vamos agora pavimentar, fazer drenagem e calçada. Cuidado, Areião. Depois nós vamos para Barreira e Barreirinha. Nós estamos fazendo agora o Sertão do Cacau. Fizemos a escola do Sertão do Cacau. A Vila Débora vai ser contemplada na avenida principal da Vila Débora. Nós fizemos agora na Vila Carioca, foi surreal, nós conseguimos entregar título de matrícula para todo mundo, fizemos lá uma praça maravilhosa com parquinho para as crianças. Aliás, essa praça deu problema, hein? Deu problema porque deu ciúmes, né? Exatamente, agora ela tá pululando para vários lugares. Você pega a Vila Paraná, nós estamos fazendo a parte de drenagem, nós vamos fazer um parquinho também na Vila Paraná. Enfim, nós estamos cuidando das vilas, estamos cuidando dos locais onde sempre foram mais abandonados. É claro que cada vez demanda mais serviço. Nós temos só na Vila Saí uma obra de 121 milhões de reais. Quando você fala isso, você tem que ver que se nós recebemos 1 bilhão de reais desses royalties, mais de 10% nós estamos utilizando só com a Vila Saí. Se você for separar um município como benfeitorias setoriais, não daria para fazer, mas nós priorizamos a Vila Saí, priorizamos a Baleia Verde, porque nós sabemos a necessidade que aquelas pessoas que estão lá precisam disso. Então, hoje nós estamos olhando para as pessoas que mais precisam. Claro que nós temos que fazer um planejamento, priorizando as pessoas que mais precisam, mas não deixando de lado o nosso cronograma do planejamento que nós fizemos no início da gestão. Gestão tem que ter planejamento. Então, a avenida principal está sendo feita para que a gente possa linkar ela na nossa rodovia do contorno. Quando você linka na rodovia do contorno, você melhora a qualidade logística do município. Você causa benfeitoria para o comércio, você faz um atrativo turístico diferenciado. Então é uma cidade que pensa a longo prazo. As pessoas que vão colher amanhã uma Vila Amélia sem alagamento, uma Topolândia sem alagamento, uma avenida principal sem alagamento, são as pessoas que estão vendo essa obra que nós estamos realizando agora. Como eu disse, quando você colhe, alguém em um momento plantou. Nós estamos plantando para poder colher esses benefícios nas próximas chuvas, se Deus quiser, do ano que vem. A gestão está pensando muito nessa questão da drenagem, porque é um problema que São Sebastião sofre há anos e antes só se fazia uma pavimentação e as pessoas esqueciam o principal, para onde vai toda a água que vem. Acho que isso é muito importante deixar claro, né, para a população, essa preocupação que vocês estão tendo em relação a drenar. A questão hoje dessa obra do eixo viário do São Francisco até a Topolândia, lembrando que não é apenas uma pavimentação que está sendo feita, é uma obra grandiosa que traz muito mais recursos e que vai trazer muito mais benefício para a comunidade, para as comunidades. Drenagem também, né? Só de obras de pavimentação e drenagem nós temos 380 milhões e obras de contenção e drenagem 228 milhões. Aqui a gente está falando de quase 600 milhões de reais em recursos públicos, que de fato muda a vida do ser humano, ou seja, é o cara sair da casa dele e não pisar mais naquela água de esgoto, né? Isso é fundamental, porque as obras de drenagem que a prefeitura tem realizado agora é isso, né? Drenagem, corta a rua,
canos enormes. Explica para nós, Enangê, como é que tem sido. A drenagem é a da água de chuva, vamos falar assim. A drenagem é a água que corre, que ela pode ser uma drenagem canalizada ou ela pode ser uma drenagem superficial. Superficial é a água que corre pelas guias e sarjetas e ela cai na boca de lobo, essas águas que a gente vê normal. Ou ela pode ser uma drenagem superficial, uma drenagem canalizada, onde a gente põe aqueles tubos, falando em português claro, isso, para que a água corra. Agora, o saneamento básico é diferente. Onde a gente tem o saneamento básico é quando passa esses tubos para fazer a coleta e tratamento de esgoto. Então, muita gente pega em alguns bairros, pega o esgoto e conecta na drenagem. Qual que é o caminho final da drenagem? Onde a drenagem morre? Ela morre no mar. Porque a água de chuva ela é recolhida e jogada de volta no mar. Quando você tem uma pessoa que liga esgoto na drenagem, ela vai para onde essa drenagem? Esse esgoto com fezes, com urina, vai para o mar. Aí você vê a bandeira vermelha, aí você vê a diminuição do turismo. Aí você tem que trabalhar para ter o saneamento básico. Os locais que não tem deveriam ter fossa, mas às vezes as pessoas não conseguem fazer fossa. Então vocês percebem como é uma cadeia. Quando as coisas começam a diminuir ou a praia está com bandeira vermelha, aquilo é o que nós estamos colhendo, mas alguém plantou alguma coisa ruim, porque nem sempre se planta coisa boa. Então agora nós começamos um trabalho desde 2018 que o prefeito conseguiu, foi esse prefeito que está aí, Felipe Augusto, que olha só, eu sempre digo em suas reuniões, podem falar o que for, pode um falar que gosta, que não gosta, que concorda, que não concorda. Ninguém fez o que ele fez, ninguém fez pela cidade o que ele fez. Nós estamos falando nos próximos 18 meses ter 100% saneamento básico em Maresias. Que era impensável. Era impensável. É impensável São Sebastião ter um projeto de saneamento básico. Hoje nós estamos vivenciando o projeto de saneamento básico. É claro que as pessoas querem para ontem, mas elas têm que saber que nos próximos anos, aí, no futuro muito próximo, terá o saneamento básico. É importante que acreditem nesse projeto, porque nós vamos entregar qualidade de saúde para as pessoas. Então, quando você olha o prefeito que fez, nós vamos agora lutar, eu não sei se eu posso fazer parte desse anúncio, mas nós estamos lutando para sediar mais uns jogos regionais. Eu não sei se o Felipe já falou sobre isso. E esses jogos regionais que nós estamos brigando para sediar, mais os jogos abertos que nós sediamos, mais o JOME que nós sediamos, é porque esse prefeito aumentou a capacidade de estrutura esportiva da cidade. Nenhum outro fez, não tinha nenhum. O Gringão tava jogado às traças. Mas não tinha nem, o Gringão não tem ainda nem medida oficial e não tinha nenhum ginásio com medida oficial. Fomos nós que fizemos. Essa condição de esporte que foi entregue para São Sebastião e que tem que ser aumentada, melhorada e tudo mais, mas a condição foi dada pelo prefeito Felipe Augusto. Nós estamos agora iniciando a nova arquibancada que vai ser coberta. Poxa, nem isso era. Nós estamos falando do complexo esportivo que nós vamos fazer no Itatinga, naquela área que é da Petrobras, e agora também um conjunto de piscinas que nós iremos realizar também lá ao lado do estádio do Gringão, do lado do campo, para que a gente possa fazer um verdadeiro centro esportivo aquático. E mais do que isso, nós estamos fazendo agora, vamos fazer piscinas públicas na região norte e na região sul coberta, além de cobrir a piscina do Pontal, que começa agora a licitação. Então, nós estamos falando de 3 piscinas cobertas que nós vamos colocar nos bairros para que a gente possa dar hidroginástica, para que os nossos idosos possam frequentar e melhorar sua qualidade de vida. É tudo que está acontecendo e as pessoas estão vendo que essa gestão é uma gestão que está entregando. Então essas melhorias estão aí acontecendo e está todo mundo vendo que isso realmente é o melhor. Falta muita coisa. Tem muita coisa para ser feita. E é isso que nós estamos colocando dentro do planejamento para que a gente possa, do jeito mais rápido possível, aproveitando esses recursos que nós recebemos dos royalties, entregar cada vez mais serviço num tempo menor. Bom, já demos aqui 50 minutos, vamos entrar já na nossa parte final. Esse governo conseguiu entregar uma série de pacotes e é um dos governos mais premiados, né? A gente não precisa fazer rasgação de seda aqui, nem ficar dando de chapa branca, mas tivemos vários prêmios. É o maior programa de habitação da história de São Sebastião, governo municipal, prefeito Felipe Augusto, do qual você faz parte. Nós temos uma das cidades mais premiadas na questão do turismo, São Sebastião, nesse governo. Como o prefeito sempre fala, fomos arrumando a cidade e estruturando. Tem 69 habitações Maresias que ainda estão para sair, já saíram outras tantas. Habitações Barequeçaba para sair, agora já com ordem de serviço, uma obra antiga, complexa, que ninguém botava o dedo. Só em Barequeçaba, vou falar um bairro pequeno ali, você tem posto de saúde, você tem farmácia que não se encontrava em lugar nenhum, agora cada unidade de saúde tem.
A questão da pavimentação, que está chegando também, agora em definitivo, em Pavimentação. Bem-que-Estava, né? Ou seja, cada bairro, de fato, tem um cuidado ou um dedo ali. O prefeito Felipe Augusto, vocês pensam muito nisso, né? Esporte, lazer, cultura, educação, tudo muito próximo para que as comunidades possam não precisar andar tanto e conseguirem, dentro dos seus bairros, dentro das suas regiões, conseguirem ficar. O que na sua opinião, ainda pode ser feito para a cidade evoluir mais? Um sonho seu, um desejo que você falou, Rafael, além do PATA, além da hemodiálise, além de outros tantos projetos, esse aqui nós vamos executar para frente, é algo que a gente já está trabalhando. Dá um spoiler para nós e para quem assiste. Esse spoiler é complicado, porque depois os outros fazem campanha em cima da gente. Não, mas o que você puder falar. Eu vou te dizer que eu tenho alguns sonhos. O PATA era um sonho que eu tinha, hemodiálise é um sonho que eu tinha. Colocar cursos técnicos, a ETEC, FATEC, ensino superior na cidade de Volta, com a parte do ensino descentralizado na Costa Sul, é outro sonho que eu tenho. O Centro de Apoio Educacional Especializado, que nós iremos realizar, que é um formato da APAE na Costa Sul, é outro sonho que nós temos e que nós vamos realizar agora também. O Centro Especializado do Autista, que nós estamos construindo em Boiçucangue, vamos construir lá no bairro São Francisco também, é outro sonho que nós temos que serão executados. Então eu estou falando de coisas que são sonhos, mas são sonhos execuíveis, porque nós fazemos esses sonhos serem transformados em realidade. Quanto atendimento das crianças, tem alguma coisa? Também nós vamos fazer o prontil e o atendimento da mulher. Então o hospital vai lá para o Varadouro, e aqui no hospital, onde fica o hospital hoje, vai ser o prontil, que é o pronto atendimento infantil, e o hospital da mulher, onde nós vamos dar uma condição de atendimento diferenciado. O prontil vai ser atendimento apenas pediátrico. Então só vai ter pediatra lá para a gente só atender as crianças e aumentar a capacidade de atendimento, já que a gente não tem esse prédio para tudo isso. Então tudo que nós estamos dizendo é que nós iremos realizar. Nada de futuro, tudo que está acontecendo. Tudo está acontecendo. As pessoas têm que saber que isso já estão acontecendo. Se não está em licitação, tem planejamento, você não tá planilhando, tem obras, isso tudo está acontecendo. É claro que nós estamos correndo contra o tempo, porque o recurso dos royalties caíram em outubro do ano passado, então nós temos que fazer um procedimento licitatório, um grau de planejamento das obras, mas tudo isso está acontecendo e as pessoas estão reconhecendo isso, entendeu? O hospital, quando você fala, é o hospital de clínicas que vai para o Varadouro. Isso. Aí já se pensa em aumento, um hospital maior, com maior número de leitos, é o próprio hospital que vai estar lá, seria com a gestão do município. Qual é o projeto, a proposta que tem para essa unidade hospitalar? Gestão 100% do município nós iremos realizar. E é importante nós lembrarmos que nós vamos fazer agora um projeto que nós estamos também terminando, é importante as pessoas saberem. Nós vamos colocar agora para a Câmara aprovar a Bolsa Medicina, porque nós vamos financiar o curso de medicina das pessoas de São Sebastião que estão fazendo o curso, ou que têm interesse em fazer esse curso. Em contrapartida, prestarão serviço para São Sebastião, para que a gente possa ter mais médicos nas unidades de saúde fixados. Mais médicos não é apenas ter mais médicos, mas ter mais médicos da cidade. Eles fixam aqui porque são daqui e tem vínculo familiar. Lembra do tema saúde da família? Então nós iremos fazer a Bolsa Medicina. Nós estamos agora terminando um projeto para iniciar a creche do idoso. Nós vamos ter creche do idoso tanto na região central quanto nas outras duas regiões. A creche do idoso nada mais é do que você levar o seu pai, seu avô, o idoso da sua casa para ir para uma entidade e no final do dia buscá-lo. Ele não fica lá, ele não fica institucionalizado, que a gente fala. Ele vai ter lá um trabalho de passar o dia, ter uma boa alimentação, ter uma atividade esportiva, uma atividade cultural, ter realmente algo que movimente a vida dele naquele momento e depois eu sei que muita gente tem trabalho e tudo mais, não tem quem deixar seu pai. Daqui a pouco a gente vai ter que usar essa creche do idoso. Daqui a pouco não tem jeito, vai chegar para todo mundo. Vai chegar então nós vamos ter. Bom que ela esteja implantada já. Nós vamos ter um né? centro de reabilitação de grande porte na cidade. Nós estamos aí terminando a desapropriação desse prédio. Vai ter um centro de reabilitação de grande porte na cidade. Exemplo que é o Sara, fora do país, fora do estado. É um centro gigante, que é o Sara Kubitschek, que tem em outros estados. Vai ser um centro gigante mesmo, para que a gente possa hoje, vai ser quase 4 vezes maior do que o nosso centro de reabilitação que nós temos hoje. Para colocar São Sebastião, eu como fisioterapeuta quero ter um centro de reabilitação totalmente diferenciado. O trabalho que nós estamos fazendo agora para trocar toda a iluminação do município por LED, através de uma PPP de iluminação pública, vai ter a cidade inteira que vai ter iluminação de LED, vai mudar toda a condição. Então, assim, são coisas que estão acontecendo. Tem muita coisa para falar, mas aí
Você pediu um spoiler, já dei mais que um A spoiler. gente Não, vai mas ter mais oportunidade. vai ter mais pra oportunidade. falar. Com Olha, certeza. agradecer a sua presença, Reinaldo. Aqui foram 60 minutos de boa conversa e só falando de ação. Você vê que nada de política, só ação. Política porque às vezes as pessoas ficam, será que vai fazer? Não, aqui é só falar de trabalho. Esse, de fato, é o podcast oficial da Prefeitura de São Sebastião. Logo, nós vamos apresentar todas as ações que acontecem em nossa cidade. Tem algo mais que você queira chamar a atenção? Tem muita coisa acontecendo aí na cidade. A gente sabe que o seu tempo é bastante corrido, mas agradecer mais uma vez e já te convidar para uma segunda entrevista, né? Já que a nossa cidade tem aí uma série de boas novas para acontecer, inclusive com entregas já nessa semana, né? Tem parquinho, tem pista de pump track. Para não deixar de falar, o maior teatro da cidade, que fica na Costa Norte. Entendeu? A Costa Norte tá aí aliás, quando eu era vereador, as pessoas da Costa Norte, os jovens, falam, pô, só a Costa Norte não tem pista de skate, só a Costa Norte tem pista de skate. Nós entregamos a pista de skate, nós estamos entregando o maior teatro da cidade, nós entregamos a pista de pump track. Agora começam as obras do ginásio da Costa Norte, que serão 2, um grande e um menor da Enseada. Nós vamos fazer agora o centro comunitário ali na área de lazer do Jaraguá. Vai ser inaugurado agora o novo centro comunitário. Atividade de cultura, dança, música. Iluminação dos campos, né? Iluminação dos campos começam todos agora, para que a gente possa dar uma... Aliás, o campo da avenida, quando você olha, ele ilumina até a rodovia. Verdade. E os outros municípios, os outros campos ficarão igual esse campo. Nós vamos agora colocar uma outra repaginação também na praça do kitesurf. Estamos fazendo a unidade de saúde da Enseada na pista, a unidade de saúde de Chico Soldado, fizemos de Jaraguá. Enfim, nós fizemos muito pela Costa Norte, mas eu digo uma coisa para você com convicção. Tem muito para ser feito ainda. E é por isso que a gente trabalha diuturnamente para continuar entregando cada vez mais serviço. Porque tem muita... nós vamos inaugurar agora, daqui a uns meses, a Academia da Família. A Academia da Saúde, que é ali na Vila Amélia. Essa academia, nós vamos fazer uma academia de reabilitação. Você vai ter uma prescrição médica do posto de saúde e vai para uma academia fazer caminhada, marcha, um fortalecimento, uma pessoa que tem uma osteoporose, tem uma artrose. Então nós estamos falando de um serviço que nós vamos criar que não existe em lugar nenhum. E que eu sonhei também como secretário, nós alugamos o prédio ali onde era o dojo antigamente, vamos fazer ali a nova Academia da Família, para que a gente possa dar uma outra condição de saúde. Então, são inovações que vêm para São Sebastião e que você está vendo que está acontecendo. E as pessoas têm que entender até, ressaltar a importância desse podcast, que é darmos transparência de tudo que está acontecendo aqui, porque às vezes muita gente não sabe o que está acontecendo na cidade. Porque às vezes nós estamos planejando, bolando, organizando dentro da prefeitura e muita gente não tem informação. Então esse canal é um canal muito importante para que a gente possa dar essas informações, essas notícias para as pessoas, para saber o que nós estamos planejando aqui. E se eles gostam ou não gostam, podem palpitar, podem opinar. E se tiverem algum conselho, alguma coisa que possa dar de dica para que a gente possa fazer, conte com a gente. Exatamente, o canal está aberto aí, é só entrar em contato que a gente vai encaminhar para a assessoria do vice-prefeito. O que a gente tiver aqui, a gente vai encaminhar para as outras secretarias, se for necessário também. Se inscreva e ative. Ative o sininho, convide parentes e amigos. Bom, a gente faz sempre um encerramento, Reinaldinho. Você olhando para essa câmera daqui com um copo, a gente fazendo um brinde. Muito obrigado, mais um episódio do Pod da Prefs e a gente volta a qualquer momento. Obrigada. Forte abraço, valeu. Valeu.